A paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé então para a gente iniciar nosso culto. Essa manhã que o Senhor nos deu, essa manhã tão bonita. Vamos ser gratos ao Senhor por estarmos aqui, né? É muito bom a gente estar na casa do Senhor. Quero convidar você a deixar o seu coração aberto, disponível para Deus falar com você nessa manhã, e também para você entregar um louvor sincero ao Senhor, como verdadeiro adorador. Abre seu coração, deixa o Espírito de Deus fluir nessa manhã, para que a gente saia daqui renovado pela ação do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Amém, querido? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Nós somos muito gratos, colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã, queremos Te entregar um louvor sincero, agradável ao Senhor. É por isso que estamos aqui. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito esteja conosco, ó Deus, queremos, ó Deus, que a Tua palavra seja, ó Deus, ministrada diretamente do Teu coração para o nosso coração. Queremos sair daqui renovados pelo Senhor. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos louvar então, queridos? Então vamos lá, hein?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O amor dele nunca falha, e a graça do Senhor é real. Louvado seja o nome do Senhor. Redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos redimiu com seu amor, seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Outro igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Outro igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus, tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor nessa manhã. Aleluia.
Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua presença. Louvado seja o teu nome, nosso coração está diante de ti, queremos te dar um louvor sincero, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo,
Santo, Santo, Senhor. Nós declaramos nessa manhã. Canta comigo. Vai lá. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Sonda-me,
ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Tu és o nosso farol, Pai. Tu és aquele que guia a nossa vida, Pai. Queremos, ó Deus, ir na tua direção, sempre na tua direção. Louvado seja o teu nome. Querido, você pode continuar louvando ao Senhor através dos seus dízimos, das suas ofertas. Agora a gente vai separar um tempo para você também ofertar, também agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos suprido todas as necessidades, nunca tem nos faltado nada, e nós louvamos o nome dEle por isso, amém? Então você pode louvar o Senhor também através dos seus dízimos e ofertas, amém? Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. De novo então. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Com forte, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se estende todos os dias sobre nós. Nada tem nos faltado, Pai. Tu tens suprido todas as nossas necessidades, Pai, e nós te somos muito gratos por isso, Pai. Obrigado pelos teus servos, Senhor, que puderam ofertar, que puderam entregar os seus dízimos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, tremendamente, Pai. Que cada um que espera, ó Deus, uma bênção desse aspecto financeiro, Senhor, que receba de Ti, Pai. Toma conta de cada vidinha, de cada família aqui representada, Pai. Fica, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Livra-nos do devorador. Mas, ó Senhor, guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Supre as nossas necessidades.
conforme a tua bendita vontade, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eita, que ofertório abençoada. Aleluia. Lucas, a banda veio hoje, Lucas? Aleluia. Muito bom, glória a Deus. Vamos para os nossos avisos, queridos. Então, amados, nossas reuniões são às quartas e domingos, né? Quarta-feira é a nossa reunião online, a escola bíblica, e a nossa reunião de oração online. Muito legal, começa às 19h30, você pode participar através do Zoom, né? Aquele aplicativo Zoom. Manda seu telefone para a gente se você quer participar. Você pode fazer isso lá na página da igreja, ou pode nos dar aqui o telefone, a gente pode deixar que a gente não vai divulgar seu telefone, e aí a gente manda o link no dia da reunião para você participar com a gente. Tem sido uma bênção, e as nossas reuniões presenciais sempre aos domingos às 10h30, tá bom? Nós estamos estudando uma lição chamada Supremacia das Escrituras, né? A gente está estudando, defendendo a nossa fé, defendendo a Escritura Sagrada. Por que a Escritura Sagrada ela é a nossa regra de fé e prática? Então, a gente está estudando os vários aspectos da Bíblia. Então, na próxima lição, que vai ser a lição 4, a gente vai falar sobre a estrutura da Bíblia. Muito legal, os 66 livros, os livros do Novo e do Velho Testamento, toda a estrutura. Como é que foi formado o cânon da Bíblia? Quando que o cânon da Bíblia foi formado? Por que nós temos o cânon da Bíblia hoje? Tudo isso que é a reunião de livros. Por que alguns livros não entraram na Bíblia, que a gente chama de livros apócrifos, né? Livros que não entraram no cânon da nossa Bíblia, dos 66 livros. Existem outros livros que foram, a arqueologia descobriu, pergaminhos e tal, mas eles não entraram no cânon. Por que eles não entraram? Então, tudo isso a gente vai falar na próxima lição da quarta-feira. Muito legal, isso é essencial para a sua fé, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Muito bem. A Bíblia também é dividida em várias formas de expressar, né? Então, a gente tem poesia, nós temos histórias, nós temos parábolas. Então, a Bíblia se usa de vários recursos de linguagem. Tudo isso a gente vai falar, tá bom? Quer participar? Então, entra lá na catedraldoLouvor.com.br, contato, coloca o seu contato lá. Não, pastor, não quero entrar no site, não. Toma aqui o meu celular, e aí eu vou entrar no dia, aí eu mando no privado lá, coloco lá o link da reunião, e você entra e participa conosco. Tem sido uma bênção, tá? Aí, ó, nossa última reunião, que bonitinho o povo todo aí, né? Participando, muito legal, tá? As nossas mídias sociais estão todas aí, ó, o nosso site, Catedral do Louvor, e Facebook, Instagram, e o nosso canal do YouTube, onde fica gravado esse culto, tá bom? A nossa aplicação no celular, fica nessa aplicação aqui, Igreja Digital. Você pode baixar Google Play ou Apple Store, aí baixou, bota lá a Catedral do Louvor, e aí vem todas os nossos anúncios, tudo sobre a igreja, um pouquinho da nossa história, está tudo lá. Pastor, quero contribuir online, não vim prevenido hoje, quero contribuir durante a semana ou na data que seja melhor para mim. Então, não tem problema, você pode contribuir online, direto na conta da igreja, né? E aí, ali o nosso Pix é o CNPJ, e aí você pode contribuir. Aqui também tem um QR Code, lá também no site da igreja tem esse mesmo QR Code que manda você do seu aplicativo do celular diretamente para o Pix da igreja, tá bom? Muito bem. Aí aquelas nossas recomendações que nós fazemos todos os domingos, né? A gente ainda está vivendo um momento de pandemia, o pessoal não fala muito, né? Porque a gente tem tido outras notícias ruins, infelizmente, né? Que entram no noticiário, e a gente queria ter notícia ruim nenhuma, né? Queríamos só ter notícias boas, mas infelizmente. Então, a pandemia não acabou, vamos tomar cuidado, mantenha a distância sempre que você puder, lave as suas mãos com frequência. Chegou em casa, lava a sua mão, evita aglomeração, usa máscara sempre que você puder, tá bom? Então é isso, amado.
E você já se vacinou, já tomou a terceira dose, a dose de reforço, toma as suas vacinas, não deixa de se cuidar, porque quando você se cuida, você também está cuidando do seu irmão, porque você está evitando de ficar doente e passar doença para o seu irmão. E também está cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, amém? Ninguém que precise cuidar do seu corpo vai ser desleixado, né? A palavra diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo, amém, querido? Então se cuida que Deus vai cuidar de você. Bom, então eu queria, vamos passar para a nossa mensagem de hoje. Eu queria convidar você a ler comigo, né? O livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos ficar de pé então para a gente ler a palavra de Deus? Olha só qual é o... Volta um pouquinho, Gisele, só para ver essa artezinha. O que a gente vai falar hoje, né? O cristão e a maturidade. Essa é a nossa intenção nessa manhã, compartilhar com você esse tema tão interessante, o cristão e a maturidade. Então, eu queria convidar você então a essa leitura, 1 Coríntios 13, o capítulo 13 de 1 Coríntios é aquele capítulo em que Paulo está falando, né, aos irmãos lá da igreja de Corinto, né, e ele está falando sobre amor, né, ele fala o tempo todo sobre amor nesse capítulo 13, fala sobre os dons, né, capítulo 14, e aí tem um versículo que está no meio de toda essa história aqui, que eu queria ressaltar, e ele tem muito ensinamento para a gente, é o versículo 11, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Só isso. Vamos orar então, pedir a inspiração do Senhor, para que o Senhor nos fale nessa manhã a respeito disso. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela nunca volta vazia, e eu me coloco agora diante do Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, queima a minha boca com a brasa viva do altar, para que eu fale não inspirado em qualquer experiência que eu possa ter, mas o Senhor, que eu fale inspirado pelo Teu Espírito. Senhor, guia as minhas palavras, para que o Senhor possa comunicar o que o Senhor preparou para nós nessa manhã, para mim e para os meus irmãos, para que saiamos daqui transformados, com a nossa mente renovada, pela ação do Teu Espírito em nós, através da Tua maravilhosa palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, querido. Então, querido, antes de começar, eu queria deixar uma pergunta para você, né? A pergunta é assim: por que temos que deixar as coisas de meninos, né? Ou de menino, né? Por que nós temos que deixar as coisas de menino? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você logo no começo dessa nossa reflexão. E eu quero me permitir compartilhar uma experiência pessoal. Passa lá, Gisele. Mais um pouquinho. Eu acho que não foi. Volta um pouquinho, Gisele, volta um pouquinho. Volta. Vai voltando. Aí, volta mais um pouquinho. Aí. O Pelé. Foi um spoiler, não spoiler. Eu ia perguntar para vocês quem é esse aí, né? Mas todo mundo conhece, né? Quem que é esse aí? Você sabe quem é esse aí? Todo mundo sabe, né? É o Pelé novinho, né? Os mais antigos, então, né? Viram o Pelé jogar, né? O Lucas, por exemplo, viu o Pelé jogar ao vivo, né, Lucas? Foi em todos os jogos. O Lucas, ele engana a idade pra caramba. Né? Então, esse é o Pelé. Queridos, olha só, deixa eu compartilhar aqui uma dor que eu tenho no meu coração. Eu queria ser jogador de futebol, sabia disso? Nem minha esposa sabe disso. Estou revelando agora para ela esse segredo de muitos anos. Eu queria ser jogador de futebol. Aí eu ficava treinando lá, meu pai morava lá na Santa Marta, lá no Fonseca, e lá a rua era de paralelepípedo, e aí a gente fazia aquelas balizas, sabe aquelas balizas pequenininhas sem goleiro, né? Aquela baliza pequenininha, botava saco de
de arroz, aquelas coisas, fazia de madeira, né? Fazia mesmo, nesse negócio de comprar na coisa, não, a gente era pobre, tinha que fazer mesmo. Aí a gente fazia aquela baliza de madeira, e aí botava aquele saco assim para fazer o gol, né? Não tinha goleiro não, era só um negócio que tinha que acertar o gol. E eu ficava treinando, eu pedi o pai para comprar uma bola, na época tinha uma loja lá no centro de Niterói chamada Super Bowl. Os velhos conhecem, Super Bowl. Vendia taça, vendia um monte de coisa. Aí eu comprei uma bola e eu ficava treinando com aquela bola. Aí eu vou confessar um negócio para vocês. Talvez uma coisa que muita gente não sabe. Pelé lançou um livro para ensinar a jogar futebol. Vocês sabiam disso? Sabiam. E eu comprei esse livro. vendia na banca. Era um livro... Era mais ou menos, eu ontem até procurei na internet a capa do livro, mas eu acho que, gente, é um negócio tão antigo que eu acho que nem tem mais. É Como Jogar Futebol, alguma coisa assim. Aí tinha uma foto do Pelé na capa, né? E aí ele ensinava como é que você jogava, como é que você batia aqui com a parte de dentro do pé, batia de trivela, assim, ó, eu sei, Geraldo. Daniel, ó, batia de trivela, assim, ó, pegava, né, batia os 3 dedos assim de fora, assim, pá! Aí batia. Aí ficava treinando. Mas, gente, eu era muito ruim. Não adiantava treinar, podia treinar a vida inteira, o tempo todo, que eu era muito ruim, eu jogava muito mal. Um dia eu estava jogando com um amigo meu lá, e eu sempre fui muito magrinho, né? Apesar de estar mais gordinho agora, mas eu era muito magrinho. E aí eu tinha uns amigos fortes, cara. Eu fui jogar bola, entrei numa dividida com o cara. Rapaz, o cara destruiu meu joelho, porque quando me prensou a bola, meu joelho veio cá atrás, assim, né? Aí eu nunca mais joguei futebol, fiquei ruim de tudo, né? Aí eu desisti, eu falei, esse negócio não é para mim. Não adianta, eu estou insistindo numa coisa que não é para mim. Eu sou um pereba, lembra? Pereba é o mau jogador, né? Então eu sou um cara ruim, não adianta, não vou conseguir jogar futebol, isso não vai para frente. O meu negócio é estudar, então eu vou ter que estudar para poder ser alguém na vida, porque esse negócio de ser jogador de futebol não vai rolar para mim. E por quê? Aquilo era uma coisa de menino, de menino inexperiente, achando que eu podia fazer alguma coisa que eu não tinha capacidade para fazer, e que mesmo que eu fizesse todos os esforços, eu não tinha o talento para ser jogador de futebol, não adiantava. Então eu falei, meu jeito é estudar, eu vou estudar para ver se eu consigo ter algum ofício no futuro para sustentar a minha família, porque com futebol não vai rolar. Então isso é coisa de menino, e às vezes a gente cresce no nosso físico, a gente fica mais velho, mas a gente continua com o temperamento de menino. Imagina se até hoje eu quisesse jogar futebol, não ia rolar, né? Não ia dar certo, né? Eu não ia conseguir, porque depois de velho, então, você não consegue mesmo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele estava colocando essas coisas aqui para o pessoal da igreja de Corinto, ele estava fazendo referência a essa mentalidade de menino dentro da nossa caminhada espiritual. O menino, ele age, ele pensa, ele fala como menino, é próprio da imaturidade. E Paulo, ele estava dizendo que ele tinha que desistir desses pensamentos de menino. Então, esses pensamentos de menino, na realidade, que Paulo estava se referindo, são pensamentos ligados à nossa vida espiritual. Eu estava falando de uma experiência pessoal da nossa vida aqui na Terra, mas a gente pode transportar isso para o nosso relacionamento com Deus. Então, essa imaturidade, a gente precisa largar ela, deixar ela, para que a gente possa se identificar com coisas de homem, de coisas que você precisa para a sua caminhada, para fortalecer a sua caminhada. E aí eu queria começar essa nossa reflexão dizendo o seguinte: para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência de quem nós somos. Você entendeu? Eu não gosto muito dessas frases colocadas, não, mas essa eu achei muito interessante. Para você ser diferente do que você precisa ter consciência de quem você é, e de quem você é em Cristo Jesus, porque quando a gente está falando de quem você é, não é que você seja um cara muito legal, um cara muito bacana, com as suas próprias qualidades, eu estou falando do que Cristo fez por você, e do que Cristo tornou você. Quando a gente precisa, para tomar um remédio, a gente precisa saber primeiro qual é a doença, né? Se você está ninguém toma remédio à toa, né? Aliás, tem algumas pessoas que tomam, né? Mas uma pessoa normal não toma um remédio à toa. Uma pessoa normal não acorda de manhã assim, hoje eu acordei com a vontade de tomar um remédio.
Qual remédio que tem aqui em casa? Vamos lá, tem remédio para fígado, vou tomar um remédio para fígado, estou com a vontade de tomar um remédio hoje. Você faz isso? Ninguém faz isso. Você só vai tomar um remédio para fígado se estiver enjoado, comer um negócio, não fez bem, aí vai lá, toma um remédio para o fígado. Você precisa primeiro saber qual é o seu mal, para você saber qual é o remédio que você toma. E a Bíblia, ela nos apresenta 3 tipos de homens. 3 tipos de homens. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada um desses homens e como a gente pode se encaixar nessas 3 classificações. Olha só, o homem natural é aquele que não aceita as coisas do Espírito e vê as questões espirituais como loucura. Você já conversou com alguém que diz assim, rapaz, esse negócio de Bíblia é uma coisa muito fantasiosa. As coisas que estão escritas na Bíblia são coisas muito... são coisas que não podem ser verdade, que tem muita fantasia ali, eu não consigo crer. É o homem natural, é aquele que lê a Bíblia como um livro de história, como ele está lendo um jornal, como ele está lendo um romance, e ele não consegue enxergar com os olhos espirituais, porque ele não conhece Jesus Cristo. Ele não entregou o coração para Jesus. O Espírito Santo não mora dentro dele. Então ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Ele só consegue ver essa terra aqui. E aí são pessoas que a gente se depara na nossa vida, que elas só pensam nas coisas aqui da terra, no dinheiro, só pensam nos prazeres, só pensam nas coisas que vão satisfazer a sua carne. Esse é o homem natural, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14 o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisa que a gente fala para as pessoas, e as pessoas não conseguem compreender. A pessoa acha que a gente é louco, é maluco, esse cara é doido, ele está vivendo em um outro mundo. E realmente a gente está no mundo espiritual, a gente está enxergando um outro plano espiritual, a gente não se guia pelas coisas que são naturais. É lógico, você não vai andar igual uma pessoa completamente desvinculada dessa terra. Você tem que trabalhar, você precisa fazer as suas coisas, você precisa lidar com as pessoas, inclusive lidar com os homens naturais, né? É a nossa missão aqui. E aí a gente tem que ser sabedoria, tem que ter maturidade para poder lidar com essas coisas. É isso que Paulo está falando, de você deixar de ser menino e ser um homem. Então, o homem natural é aquele que não nasceu de novo. Sem um novo nascimento, querido, é impossível você entender as coisas espirituais. Você lembra daquela história de Nicodemos? Nicodemos, ele se interessou tremendamente pela história de Jesus. Mas Nicodemos, ele tinha uma questão. Por quê? Nicodemos, ele era um dos maiorais, um dos mestres do Sinédrio. O Sinédrio era aquela reunião de religiosos, né, judeus, que zelavam pela religião. E ele era um dos que ensinava na sinagoga. E aí ele se interessou pela mensagem de Jesus, mas ele tinha vergonha. E aí ele teve que marcar um horário com Jesus, assim, fora do horário normal, para que ninguém visse que ele estava conversando com Jesus, porque as pessoas já estavam perseguindo Jesus pela sua mensagem tão tremenda. Já estavam sendo impactados pela mensagem de Jesus, mas ele não podia ser visto com Jesus. E ele foi no particular e foi perguntar para Jesus. E aí Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. E ele falou assim: mas como é que eu posso nascer de novo, eu sendo velho? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Não, você precisa nascer da água do Espírito. Jesus estava falando para ele que ele precisava nascer espiritualmente, que aquele que nasce de novo, ele tem uma nova vida. E é isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. A partir, querido, do novo nascimento, então nós passamos a discernir as coisas espirituais. E passamos então a ser homens espirituais. Tem um filme muito interessante, não sei se você já viu, o curioso caso de Benjamin Button. Já viu esse filme? Que o neném nasce velho, né? Ele com Brad Pitt, né? Aí ele já nasce velho, e é um neném, mas ele nasce velho. E aí, na medida que ele vai ficando mais velho na idade, ele fica mais novo na aparência. Ele cresce, mas vai ficando. Então nasce aquele neném todo enrugado, e aí já com uma aparência velhinha, e ele, na medida que ele vai
crescendo e tal, ele vai ficando cada vez mais novo, mais novo, mais novo. E aí é muito interessante o filme. É uma vamos dizer assim, uma engenharia reversa, né? do crescimento e do envelhecimento. Então ele morre, quando ele morre, ele volta a ser bebê de novo, né? Ele volta a ser um bebê novinho e ele morre lá na frente com muitos e muitos anos de vida. Então, quando a criança cresce, a gente espera que a criança tenha atitudes maduras. A gente espera isso, né? A criança muito pequenininha não tem noção nenhuma do perigo. Lá em casa, os dois, né? Tem 2 meninos, já estão, né? Cada um na sua casa, mas o mais novo é muito levado. Ele subia em árvore, que é um negócio assim, né? Aí quando a gente via, o Felipe estava pendurado na árvore, eu falei, desce daí, Felipe, que você vai cair. Subia no muro, subia na árvore, desce, Felipe, porque não tinha nenhuma noção do perigo, que se ele caísse dali, ia quebrar alguma coisa, ia se machucar, com certeza. O menino é assim, ele não tem ideia do perigo, ele não tem maturidade. Na medida que ele vai ficando mais velho, ele vai entendendo, poxa, se eu cair daqui eu vou me machucar, se machucar vai doer, posso quebrar alguma coisa, vou ficar um bocado de tempo com gesso, pode machucar tão feio, perder até algum movimento. Então, quer dizer, aí ele vai ficando mais velho e vai entendendo os perigos da vida. Quando o cristão ele sai desse estágio de menino na fé, né, e não consegue compreender os perigos e não consegue ter maturidade na sua vida espiritual, então ele é um cristão carnal. É isso que Paulo está falando. É aquele cara que está já há muito tempo na igreja, é aquele cara que já tem o Espírito Santo, teve contato com o Espírito Santo, mas ele não dá vazão, não deixa o Espírito dominar a sua vida, não deixa de ser guiado pelo Senhor. Então ele passa a ser um cristão carnal, uma pessoa que está aqui, que conheceu a Jesus, mas não tem uma experiência, maturidade de relacionamento com Deus. Lá em 1 Coríntios 3, versículos 3 e 4, diz assim, porque ainda sois carnais, isso é Paulo falando para os coríntios, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Pedro, e o outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura não sou carnais. Então, a igreja de Corinto tinha um monte de problema, e um problema é que eles tinham divisões lá na igreja, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, um seguia um, outro seguia o outro, e viviam brigando entre si, em contendas, e aí Paulo vai lá e desce o chicote, fala para vocês estão vivendo em contenda, vocês estão em dissensões, inveja, um com inveja do outro, quando vocês fazem isso, vocês estão provando que vocês não são maduros, que vocês ainda são meninos na fé, não estão entendendo o que é a vida espiritual. Então vocês são carnais. É isso que Paulo está definindo como cristão carnal. Então o homem carnal é aquele que deveria estar agindo como uma pessoa espiritual, mas entretanto ele continua agindo como menino, continua sendo menino na fé. E eu quero dizer para você o seguinte, você demonstra a sua espiritualidade da forma como você se relaciona com o outro. É muito claro que você demonstra a sua maturidade através dos seus relacionamentos. Então, quando existem ciúmes, contendas, isso é um selo da carnalidade. E aí é a demonstração externa de que existe carnalidade, que você precisa abandonar essas coisas de menino. Porque o menino tem isso, né? Bota um monte de garoto de 5 anos, minha esposa sabe disso, bota um monte de garoto de 5 anos, 4, 5 anos, numa sala de aula e bota um monte de coisa para eles dividirem. Dá um problema danado, né? Tem aquele menino que pega a borracha do coleguinha, põe na mochila dele, né? Tem o garoto que pega o lápis do amigo e não devolve, não, é meu, fala que é meu, não, mas esse é do amiguinho, devolve para o amiguinho, não, é meu, não tem essa coisa de criança. Então, bota um monte de garotinho de 5 anos que vai aparecer um monte de meninice ali, eles não conseguem se entender, aí um vai lá, morde o outro, né? Tia, ele me mordeu, olha, não sei o quê, isso é coisa de menino. Aí você fica, mas pastor, olha só, isso não acontece, você não sai mordendo ninguém. Querido, eu acho que tem gente aí fora que morde demais da conta, que anda mordendo os outros demais da conta. É gente que, com as suas atitudes e com as suas falas, está demonstrando que é um menino ainda, parece que está no jardim de infância ali, ali né, na união infantil ainda, fazendo as coisas de menino, não cresceu.
Ainda tem inveja do irmão, tem inveja e fala mal do irmão. É isso, querido. É isso que Paulo está falando. Paulo, ele estava falando para a igreja de Corinto que eles não tinham falta de dom nenhum. Ele falou, vocês não têm falta de nada, né? Mas vocês ainda são meninos carnais. Olha só. Aí você fala, mas pastor, mas o dom é a expressão do poder de Deus, é o fogo caindo. Então quando a pessoa revela o seu dom, aquele fogo está lá caindo, aquele negócio, sapatinho de fogo, não sei o quê. Querido, você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. As suas atitudes podem não estar sendo aprovadas, porque o Espírito Deus é misericordioso, e em algum momento Ele pode usar você. Na Bíblia tem diversos exemplos, né, de até animais, né, seres inanimados que foram, outras coisas que foram usadas por Deus. As pedras podem falar se Deus quiser, entendeu? Deus pode falar de qualquer jeito. Isso não quer dizer que aquilo está sendo aprovado por Deus. A espiritualidade, querido, não tem nada a ver com você, com a expressão dos dons, falar em línguas, profetizar visões. Isso tudo é real, é verdade, e Deus pode usar cada um de nós com a sua multiplicidade de dons, mas isso não te garante nenhum tipo de aprovação. Quanta gente que você já viu pregar eloquentemente, que foi usado tremendamente por Deus em profecia, fez revelações até que vieram do Senhor, mas lá na frente a pessoa foi lá e tropeçou nas palavras, e aí feriu o irmão e fez um monte de coisa errada. Querido, isso é maturidade, é isso que eu estou falando para você. Nem sempre alguém que parece ser usado por Deus está aprovado por Deus. Você pode falar todas as línguas estranhas, pregar da forma mais eloquente que for, você pode perder, mas se você perde facilmente a paciência, é duro demais com as pessoas, não trata as pessoas com respeito, você está jogando fora tudo que Deus está te dando. Você pode cantar debaixo daquela unção e cantar pra caramba, ficar, né, aquela voz poderosa debaixo de uma unção maravilhosa, mas se você ainda age como um menino carnal, você precisa encontrar a maturidade de homem. E eu falo homem no sentido geral, de pessoa, né, no sexo masculino, mas a maturidade de pessoa madura com Deus. Você pode conhecer a Bíblia toda, tem gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, mas se você ainda continua machucando o seu irmão, você ainda é um menino. Desculpa, mas é duro. A gente precisa ser confrontado às vezes com algumas coisas. Lá em 1 Coríntios, que a gente leu, no capítulo 13, vamos ler um pouquinho outros versículos de 1 ao 3, que diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Você já pensou no tanto de coisa que você podia fazer, e nada vai aproveitar se você não tiver amor no seu coração, amor com o seu próximo? E às vezes o seu próximo é aquele que está dentro da sua casa. Às vezes o seu próximo é o seu vizinho que está na frente, aquele vizinho chato. Mas aquele ali é o seu próximo. Você está entendendo, amado? Você pode, olha o que ele disse, você pode pegar um monte e mandar esse monte, vai de um lugar para o outro. Se você não tiver amor, não adianta nada. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Mas olha, eu estou me sacrificando pela igreja, eu estou me sacrificando pelo reino de Deus. Se você não tiver amor, não adianta nada. Pode tostar o seu corpo todinho, virar um pedacinho de carvão. Se você não tem amor, não adianta. É isso que Paulo está dizendo. E por isso que no complemento desse capítulo 13, ele fala que a gente precisa deixar de ser menino e ser homem. Os meninos imaturos, eles não só brigam e têm ciúme, mas eles elegem os preferidos e desprezam os que não preferem. Você já viu como o ambiente escolar, como tem panelinha? Né? Você lembra disso, né?
Tem aquelas panelinhas no colégio, né? Olha, aí tem a panelinha, tem sempre o cara que aglutina uma panelinha. Aí tem um cara que todo mundo gosta do cara, que o cara é descolado. Aí fica todo mundo na panelinha do cara. E tem os outros que ficam renegados, né? Tem aqueles que ficam de lado, né? E aí, é isso que Paulo está falando. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida profissional, traz isso para dentro da família, tem preferências dentro da família, está para dentro da igreja. Que é isso, pastor? Isso não tem na igreja, não. Panelinha na igreja? Que isso? Tem não, pastor? Só tem, querido. Cuidado com isso. E aí, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando a gente amadurece, a gente sabe que a obra de Deus não é feita só por você, nem só por um outro irmão, é feita por um coletivo. A obra de Deus precisa de você, precisa da sua entrega, e da sua entrega incondicional. Os imaturos, eles têm aquela mentalidade, sabe, de independência, que eu sou mais eu faço, eu sou o cara, eu sou interdependente, não preciso de ninguém, eu sou bom pra caramba, eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a mentalidade do menino que acha que sabe fazer todas as coisas, que sabe fazer tudo. E não é assim no reino de Deus. Os imaturos, eles sempre glorificam uma pessoa, tem sempre o ídolo, né? É interessante assim, na vida a gente tem sempre algumas pessoas que a gente admira, né? Algum personagem, alguma figura pública, às vezes até uma pessoa da família, que você admira, aquela pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Mas isso é diferente de você ter idolatria por alguém, idolatrar alguém. Você pode idolatrar até um filho, idolatrar até a sua esposa, ou o seu marido, ou você pode idolatrar um pastor, você pode idolatrar um irmão, você pode criar algum tipo de sentimento que não é bom para você. Isso é coisa de menino. É menino que a gente, quando a gente era pequeno, a gente tinha alguns artistas, né, que a gente adorava, né? Tinha um filme que eu gostava muito, Mulher Biônica. Já viu? O Lucas já viu, olha lá. Lucas já viu. Ó, Mulher Biônica, né? Lindsay Wagner era o nome da atriz. Até hoje eu lembro. Era uma loura linda, né? Lindsay Wagner, com os olhos claros e tal, né? Aí ela corria assim, corria pra caramba, né? Ela apareceu num seriado do Homem de 6 milhões de dólares. Aí depois fez tanto sucesso que aí fizeram um seriado só para ela. Mulher Biônica. Eu não perdia um episódio daquele negócio da Mulher Biônica. Eu achava aquela atriz linda, né? Gente, Lindsay Wagner, que coisa atriz. Ela é viva até hoje, tem 70 e poucos anos. Mas isso é coisa de menino, da gente ter aquelas idolatrias de um artista, de uma coisa. Mas você sabe que tem gente que cresce e continua assim, que elege pessoas, pastores, elege igrejas, elege até pessoas da família, elegem como pessoas a serem idolatradas. O maduro, ele não é aquela pessoa que fica dependente de uma imagem, mas ele depende de todos, ele sabe que nós somos um coletivo. Eu quero dizer também que uma outra coisa que demonstra a imaturidade é o egoísmo. O egoísmo é a marca da imaturidade, né? O foco em dar e não em receber é o que distingue os meninos dos adultos espirituais. O bom teste é o teste do dinheiro. O dinheiro é um teste ótimo. Crentes que se dizem cristãos fiéis parecem revelar a sua carnalidade quando estão falando de dinheiro. Perdem amigo, brigam, né, por causa de dinheiro, transformam-se em outras pessoas. Tem gente que, às vezes, por causa de... o cara perdeu um negocinho aqui, ou outra pessoa está devendo, não sei o quê, aí o homem vira um bicho, o cara vira um negócio. Não, porque eu não aceito perder, eu não posso, isso aqui, que coisa, o cara me passou a perna e não sei o quê. É muito ruim quando você é enganado, é muito ruim, né? Ainda mais a gente sabendo que a gente vive num mundo muito, muito mal. As pessoas hoje são... muitas pessoas hoje usam de desonestidade e se aproveitam até da nossa bondade, né? Tem pessoas que se aproveitam da bondade e aí da sua benevolência e se aproveita. Isso é verdade. Mas o que Jesus fala? O cara pediu a sua túnica, dá a capa também, leva tudo, vai, porque Deus vai dar lá na frente. Não adianta a gente ficar brigando por qualquer coisa, a gente ficar... É lógico que eu preciso
por exemplo, reclamar um direito que é meu, é justo, você vai lá, faz a sua reclamação, às vezes você precisa até ir para a justiça para reclamar um direito seu, não há problema nisso, mas a questão é quando isso passa a ser o principal da sua vida, e você age dessa forma, assim, o dinheiro é uma forma de medir bastante a sua maturidade. O maduro, ele não se rege por isso, ele não rege a vida por essas coisas. Lá em Romanos 15, 1-3, Paulo diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Queridos, quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, a gente olha assim, aquele contexto ali dos discípulos, né? Era um contexto complicado, né? Porque cada discípulo tinha uma personalidade diferente. Pedro tinha uma personalidade forte, Mateus era publicano, era odiado pelos outros, porque ele era publicano. Um publicano era considerado um traidor, porque ele trabalhava para os romanos, ele cobrava imposto dos judeus, né? Olha só, ele tirava dinheiro dos judeus, então ele era odiado, e muitas vezes os publicanos cobravam impostos além do que deveriam cobrar, e aí enriqueciam com isso, e aí os judeus às vezes perdiam casa, perdiam seus barcos e tudo, porque tinham que pagar os impostos para os romanos. Então, Mateus era um cara odiado, e João era um personagem forte, uma pessoa também de personalidade forte, né? E aí cada discípulo ali tinha as suas características. Mas você imagina como Jesus lidava com aquelas diferenças. Jesus lidava muito bem com todos aqueles ali. Ele conseguia. E tinha até um ladrão. Judas era ladrão. Estava lá no meio deles, ouviu Jesus 3 anos e roubava dos discípulos, da bolsa. Ele era o tesoureiro, ele roubava da bolsa. E você acha que Jesus não sabia? Lógico que sabia. Se João escreveu sobre isso, que Judas, né, lá no final, João falou que Judas era ladrão, que quando a mulher derramou aquele perfume aos pés de Jesus, e aí Judas criticou: mas esse perfume é muito caro, podia ter vendido, dado aos pobres. Ele fez aquela misanceira toda de que ele era um cara muito correto, queria ajudar os pobres, nada. Aí João ainda falou assim: não, ele falou isso, não é porque ele queria ajudar os pobres, é porque ele era ladrão, e todo o dinheiro que ia para a bolsa ele roubava. Jesus sabia que ele roubava. Mas Jesus olhou essas coisas todas e olha a personalidade de Jesus, o que Jesus fazia. Ele levou todos ali e foi até o final e deu oportunidade para todos se arrependerem. No final, quando ele foi crucificado, todo mundo foi o quê? Sumiu. Ele ficou sozinho na cruz, não tinha ninguém com ele. Um negou, o outro ficou de longe, olhando, o outro fugiu. Aí o Judas foi lá, ficou lá com remorso, foi lá se enforcar. Quer dizer, todo mundo saiu, não ficou ninguém. Ele ficou sozinho. E aí o que acontece é que Jesus deu oportunidade para todos. Todos que quiseram se arrepender, se arrependeram. Depois eles voltaram todo para o caminho e fizeram a igreja maravilhosa que chegou até nós hoje, a igreja primitiva. E é isso, personalidades diferentes. Mas Jesus sabia lidar com isso. Isso é coisa de gente de homem. Isso é coisa de gente que sabe lidar com as situações difíceis. A expressão forte, ela indica maturidade. Maduro, ele deve suportar as dificuldades daqueles que são mais fracos, suportar os mais fracos. Uma outra coisa que demonstra a sua maturidade é o seu cuidado no falar. Jesus, essa nossa língua é um problema seríssimo. Quem não tropeça no falar consegue dominar todo o seu corpo. É o que diz Tiago, né? Lá em Tiago 3,2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o seu corpo. E aí em Tiago 1, 11, 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Só tem um que pode nos julgar, é Jesus Cristo. Só Jesus pode nos julgar, porque Ele é perfeito, em tudo foi perfeito, morreu e venceu todas as coisas, ressuscitou. Só Ele tem direito de julgar. Você lembra da mulher
adúltera que foi pega, e aí todos ficaram lá, os judeus em volta, e pela lei, ela poderia ser apedrejada, e Jesus estava ali. E aí os maiorais começaram a confrontar Jesus: o que vai fazer com ela aí? Ela foi pega em adultério, jogou ela, né, no meio de todos ali. Aí Jesus: beleza, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Aí ficou todo mundo olhando um para o outro, e saiu todo mundo envergonhado. Aí foi todo mundo embora. Aí Jesus perguntou para ela assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Aí ela falou assim: ninguém me acusou, ninguém pôde me acusar, Jesus. Eu também não te acuso, sejam perdoados os teus pecados, vai e não peques mais. Jesus era o único que podia apedrejar ela, era o único que tinha o poder de apedrejar, porque era perfeito, e é perfeito, era o único que podia fazer, e ele não fez, ele deu o exemplo, e perdoou os seus pecados. Vai e não peques mais não, larga essa vida. Lá em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E em Efésios 1:14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Então, querido, freie a sua língua, freie a sua maledicência. Palavra torpe quer dizer apodrecido. Torpe quer dizer apodrecido. Olha que coisa feia, né? Uma palavra apodrecida saindo da sua boca. A maledicência, ela tem a ver com o outro, mas pior do que a maledicência é a murmuração. Quando você murmura, você está se machucando, você mesmo está travando a sua vida, porque a murmuração, ela tem a ver com a incredulidade. A murmuração tem muito a ver com a incredulidade. Então o cristão carnal, ele murmura o tempo todo, ele pragueja, ele diz palavras de maledicência em relação às outras pessoas. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo termina essa explanação dele dizendo: eu quero ter atitudes de homem, eu preciso falar como homem, eu preciso agir como homem, como uma pessoa madura, que é cheio de amor, cheio de compaixão para com as pessoas, que olha para o próximo, que não acusa as pessoas. Então é isso que o Paulo está dizendo: eu preciso me colocar como uma pessoa adulta. E aí uma coisa importante é que o menino, ele só toma leite, porque ele não pode comer comida forte, porque se ele dá uma comida forte para um neném, ele passa mal, ele pode até morrer. Então, enquanto você está vivendo uma vida de menino, você não pode se alimentar direito, você vai só naquele leitinho, tem que ser aquela coisa bem mastigadinha, aquele negócio, senão você vai passar mal. Então, à medida que você vai crescendo, que você vai ganhando maturidade, então você pode se aprofundar nas coisas de Deus e ter um alimento mais sólido, aquele alimento que vai fortificar você. É assim que você cresce espiritualmente. Lá em Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu queria, concluindo assim essa nossa reflexão dessa manhã, chamar os meninos aqui, dizer o seguinte: não se trata daquela história, alguém vai falar assim: não, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança para herdar o reino de Deus. Não, Jesus está falando que você tem que ser como criança na maldade. A sua maldade tem que ser, você tem que ser tão inocente como criança, mas você precisa ter a maturidade do homem para agir diante das situações que se apresentam para você. Você tem que ser adulto, sim. Ser criança é ser levado sem questionar, é ser conduzido pelo vento, né? Qualquer pessoa leva uma criança, dá uma bala, um doce, a criança vai. Qualquer pessoa que te oferece alguma coisa que você não entende o que é, leva você. Então, ser adulto é aquele que você vai olhar as coisas, você vai pesar, vai ter maturidade, vai falar: isso aqui não é de Deus, não. Espera aí, deixa eu comparar isso aqui com a palavra. Está muito distante da palavra de Deus. Então, isso aqui não é de Deus. Então, ser adulto é isso. Deus tem algo melhor para você, querido. Deus tem um novo nível para você. Pare e pense um pouco onde você está agindo como menino ainda na sua vida. Isso não tem nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com a sua idade espiritual, tem a ver com a sua caminhada. Então, querido, o que eu quero confrontar você nessa manhã é que você deixe o Espírito Santo te mostrar aquilo que é bom, que você precisa mostrar onde precisa ser reparado, onde você precisa ser aquele homem
que é maduro, aquele cara que enfrenta as situações. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Amém, querido? Nessa manhã eu queria confrontar você a essa questão, e eu queria ler com vocês o livro de Isaías 61, de 1 a 3. Vamos ler juntos ali? Isaías 61, de 1 a 3. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia, glórias ao Senhor. Então eu queria confrontar você nessa manhã, para você sair daqui como pensando nas coisas de homem, de maturidade, coisas que você precisa precisa entender e viver essas coisas na sua prática. Então eu queria confrontar você, amado. Vê onde você está agindo como menino. Quem sabe num relacionamento familiar, quem sabe com a sua esposa ou com o seu esposo, você tem sido um menino, arrumando briga à toa, fazendo confusão onde não é para criar confusão. Deixa as coisas para lá, deixa as coisas de menino para lá. Vamos ser gente madura, gente que quer, larga o egoísmo, deixa todo o egoísmo, vamos nos despojar de todo o egoísmo e vamos sempre ceder, sempre ser aquela pessoa pacífica, aquela pessoa que tem maturidade, que sabe que se você entrar num caminho do confronto, aquilo não vai dar em nada, só vai dar aborrecimento. Isso é o maduro. O maduro, ele olha o mal e se afasta do mal, é o que diz a palavra, né? O maduro olha assim, olha, ele sai fora do mal. E é isso que eu queria confrontar você nessa manhã. Eu vou cantar uma música bem conhecida, que todos aqui conhecem, e eu queria que você cantasse comigo agora também, e enquanto a gente estiver cantando, vamos ficar de pé, e eu queria, enquanto a gente estiver cantando, eu queria que você pensasse um pouco na sua vida, se você tem alcançado essa maturidade que Deus espera de você, e você vai ver como você vai ser feliz quando você for mais maduro. Amém? O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, é forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, é forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, é forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, é forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e
anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação, e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai. Oh Deus amado, queremos ser como homens maduros, Senhor, gente que caminha em retidão diante do Senhor, gente que sabe lidar com as situações difíceis, que não se sentimentaliza por nada, Senhor, mas gente que está firme na rocha, que sabe o Deus que serve, Pai. Oh Deus, aleluia, nessa manhã, Pai, que os corações aqui, Senhor, sejam, ó Deus, tremendamente guardados pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, toma cada um aqui que deu entrada nessa manhã, que saímos daqui transformados por essa palavra, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome de Jesus. Queremos ir para um novo nível de contato contigo, ó Deus, um novo nível de comunhão, Senhor. Nos ajuda, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas meninices, Senhor, aquilo que nós temos colocado diante de nós, as atitudes que têm nos atrapalhado, Senhor. Ó Senhor, sê conosco, Pai. Transforma as nossas vidas, Pai. Queremos por uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor. Aleluia. Abençoa cada um aqui que está fazendo essa oração comigo, que está entendendo que precisa de uma mudança. Oh Deus, no nome de Jesus, opera pelo Teu Espírito, opera. Aleluia, aleluia. Vamos cantar assim. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. É isso, para a sua glória. Você foi plantado para a glória do Senhor, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz, que a sua misericórdia esteja estendida sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que o Senhor seja contigo em tudo que você fizer, que você seja abençoado e guardado por Ele, no nome poderoso de Jesus Cristo. Vai para uma semana maravilhosa, querido. Que o Senhor te dê a paz, te guarde, e você tenha uma semana maravilhosa, no nome de Jesus.